Boa noite. Começa agora o Resumo Brasil. As notícias da semana você acompanha comigo, Mariana Jungmann, e com a nossa intérprete de Libras, Neide Lins. As Nações Unidas alertam para mais consequências da guerra na Ucrânia, o aumento do preço dos alimentos e o colapso no abastecimento. Vamos mostrar como vai ser o novo modelo do Enem, que começa a valer a partir de 2024. E você vai ver a alegria pela liberação da pesca nos rios do Pará e os pescadores na disputa pelos cardumes. Quer se manter bem informado? Então não saia daí. A gente começa essa edição falando dos impactos da guerra no leste europeu. A FAO, a Agência das Nações Unidas, que lidera os esforços para acabar com a fome e a pobreza no mundo, faz um alerta. A guerra deve aumentar o preço dos alimentos e pode desabastecer mercados globais. Aqui no Brasil, uma das principais preocupações é a inflação. A inflação praticamente dobrou no Brasil entre janeiro e fevereiro. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, passou de 0,54% para 1,01%, de acordo com o IBGE. Os alimentos estão entre os produtos que mais aumentaram, devido principalmente à alta do preço dos combustíveis. E um outro fator deve contribuir para aumentar ainda mais o preço dos alimentos: a guerra na Ucrânia. De acordo com a Agência de Alimentos das Nações Unidas, os preços internacionais de alimentos e rações podem subir até 20% nos próximos meses. Rússia e Ucrânia juntas fornecem 19% da oferta mundial de cevada, 14% do trigo e 4% do milho, representando mais de 1/3 das exportações globais de cereais. A Rússia também é líder mundial nas exportações de fertilizantes. O diretor da FAO, Máximo Toureiro, alerta que, dependendo de quanto tempo a guerra durar, pode haver uma crise global de abastecimento de alimentos. Segundo ele, os preços dos fertilizantes estavam muito altos no último mês e isso pode se agravar. Se houver redução ou algum efeito das sanções no fornecimento de energia da Rússia, isso é problemático a curto, mas também a longo prazo, porque pode criar um problema para o suprimento mundial de cereais e de todos os tipos de alimentos no ano que vem. No Brasil, alimentos à base de trigo, como o pãozinho e o macarrão, devem aumentar na semana que vem. É o que afirma em nota a ABIMAP, Associação das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados. Segundo a associação, no entanto, as semanas seguintes seguem indefinidas, já que a cada notícia da guerra, o preço do trigo no mercado internacional oscila para cima ou para baixo em valores expressivos. Certamente a Argentina será um mercado, a gente terá que procurar ou se abastecer ou se prover desse produto da Argentina, mas isso não elimina, veja bem, a consequência imediata, né, do aumento de preços. A gente segue agora falando de economia, mas daqui a pouco você vai ver como está a guerra na Ucrânia e as possíveis negociações de paz. Quase 65 milhões de brasileiros estão inadimplentes, segundo a Serasa, número próximo do recorde registrado há 2 anos, quando a pandemia foi decretada no mundo. E os principais motivos para tantas dívidas são a queda na renda e a alta nos juros. A situação apertou na pandemia e faz 3 meses que Silvia parou de pagar algumas dívidas. Meu marido perdeu o trabalho, tudo aumentou. Aí fica difícil, né? No Brasil, mais de 40% das pessoas estão inadimplentes. São mais de 64 milhões de pessoas. O total de dívidas é recorde, 260 bilhões e 700 mil reais. É como se cada brasileiro endividado devesse R$ 4.022,52. O estado do Amazonas é o mais atingido, com mais da metade da população com alguma dívida. Desemprego, queda na renda média e as taxas de juros mais altas são alguns dos motivos para a atual situação de inadimplência. As dívidas vêm principalmente de gastos com cartões de crédito e bancos, seguido por contas básicas como água, luz e telefone e compras no varejo. Diante da inadimplência, o pior cenário para este professor de economia é dever para o cartão de crédito. Então isso aí é a pior coisa que existe.
porque está trabalhando com taxa de juros de mais de 10% ao mês. Né? Nós estamos falando de mais de 200% ao ano. Isso é morte certa. Né? Então, as pessoas têm que fugir do cartão. A partir daí, ele deve também procurar outras fontes de recursos. O que é? Eu posso ir, por exemplo, com alguma garantia que eu tenho, vamos supor que eu tenho uma casa, ou um carro, alguma coisa, eu posso refinanciar, né, um carro, por exemplo. Eu posso usar um bem que eu tenho, dar como garantia. Por quê? Para reduzir os juros, porque o grande problema é que os juros são muito altos. Né? Deve tentar renegociar a sua dívida. Conversar é sempre bom. Pois é, e ainda falando sobre juros, o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou esta semana a taxa Selic para 11,75% ao ano. Esse foi o 9º reajuste seguido da taxa. Agora, os juros básicos da economia estão no maior patamar desde abril de 2017. E o governo vai antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS e liberar o saque do FGTS de até R$1.000 para contas ativas e inativas. Juntas, as duas medidas vão injetar 86 bilhões de reais na economia. A antecipação do pagamento do 13º será em 2 parcelas, entre abril e junho. Já o calendário dos novos saques do Fundo de Garantia começa no dia 20 de abril. Quer saber mais detalhes? Veja no site da Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br. A Receita Federal liberou a declaração pré-preenchida do imposto de renda. O uso da ferramenta foi ampliado esse ano e passou a incluir pessoas com acesso ao portal gov.br. Veja agora como acessar o documento e lembre as novidades desse ano. Gastos com exames de Covid, por exemplo, podem ser deduzidos. A falta de atenção no preenchimento da declaração do imposto de renda é um dos principais motivos para cair na malha fina. É que na hora de informar um CPF ou até mesmo um valor pago, o contribuinte pode cometer erros de digitação. Para minimizar este problema, já está disponível a declaração pré-preenchida. Para ter acesso ao documento, é preciso ter uma conta no portal gov.br nos níveis ouro ou prata. Com essa declaração preenchida, você já evita de ter esquecido alguma despesa médica, já vem importado plano de saúde, já vem importado algumas aplicações financeiras que houveram isenção de imposto de renda ou que houveram tributação de imposto de renda. Entre as novidades da declaração do imposto de renda deste ano está a possibilidade de receber a restituição ou pagar o imposto devido via Pix, desde que a chave Pix seja o CPF do titular da declaração. Também passa a ser obrigatório informar o e-mail, telefone e endereço do dependente e o número do Renovando Carro na Guia Bens e Direitos. E será possível este ano deduzir gastos com exames de Covid, mas apenas os feitos em hospitais e laboratórios. O prazo para declarar vai até 29 de abril. Agora o assunto é saúde. O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento da unidade de ressonância magnética do Hospital Santo Antônio, na Bahia. O local é referência no tratamento contra o câncer. Pedro foi diagnosticado com câncer nos rins em 2018. Desempregado, ele conta que enfrenta uma verdadeira batalha contra a doença no Hospital Santo Antônio, administrado pelas Obras Sociais Irmã Dulce. Cuidam muito bem, não só de mim, mas de todas as pessoas aqui. Realmente são cuidados assim que eu já tive convênio. Eu não vejo, sinceramente, assim, muita diferença em hospitais particulares para aqui para o Hospital Irmã Dulce. O Hospital Santo Antônio é considerado o coração das Obras Sociais Irmã Dulce em Salvador. A entidade filantrópica é um dos maiores complexos de saúde 100% SUS do país, referência em atendimento de pacientes oncológicos. Na unidade são realizados mais de 3,5 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano e cerca de 23 mil cirurgias de várias especialidades. Para ampliar
ampliar ainda mais a capacidade de atendimento aqui do Hospital Santo Antônio, uma nova unidade de bioimagem será construída nesta área. O novo núcleo deve beneficiar milhares de pacientes com exames de imagem como raio-x, ultrassonografia e tomografia. Quando estiver pronta, a unidade também deve oferecer novos procedimentos, como ressonância magnética. Acompanhado de ministros, o presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento da pedra fundamental da unidade e visitou a estrutura, fundada pela Santa Dulce dos Pobres em 1959. O Ministério da Saúde investiu cerca de 9 milhões de reais para que aqui, nas obras da Irmã Dulce, nós tivéssemos tomografia computadorizada, ressonância, que com certeza vai ajudar a população de Salvador e da Bahia a ter uma saúde mais eficiente. Me sinto confortado, tranquilo em poder, através do nosso governo, colaborar com as obras sociais Irmã Dulce, onde quase tudo aqui vem do coração. E o lema, certamente, fazer o bem, não vendo a quem. Um projeto vai ampliar o canal digital da Rede Minas, afiliada da TV Brasil, para centenas de cidades do estado. Essa semana aconteceu a assinatura dos contratos entre a Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais e a empresa mineira de comunicação. E o presidente da EBC, Glenn Valente, participou. São 938 municípios que vão ter agora o conteúdo da TV Brasil. Esse conteúdo, que é um conteúdo hoje vitorioso, onde a gente aumentou a audiência, a gente está focado em fazer comunicação, seja a parte de jornalismo, seja a parte de entretenimento, ou seja, a gente hoje é uma empresa que é focada no consumidor, onde aliado às parcerias que fazem conteúdos locais, mas que têm relevância nacional, é esse poder que a gente vai ter para a gente ficar cada vez mais relevante e levando informação para o Brasil inteiro. Daqui a pouco você vai ver como o fenômeno Laninha tem prejudicado a agricultura. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta e agora vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. Regiões do país estão sob intensos bombardeios nesses mais de 20 dias de ataques. Imagens de satélite mostram o tamanho da destruição, enquanto a Rússia e o governo ucraniano tentam chegar a um acordo de paz. Apesar dos avanços em direção a um cessar-fogo, o cenário na capital da Ucrânia, Kiev, é de muita destruição pelas ruas, enquanto moradores choram os mortos. Imagens de satélite divulgadas por uma empresa americana dão ideia do tamanho dos estragos. Na cidade sitiada de Sami, uma estação de trem, prédios residenciais e uma igreja foram atingidos. Nessas outras imagens é possível ver a palavra crianças em grandes letras russas pintadas no chão, do lado de fora de um teatro em Mariupol. O prédio, que foi atingido por uma bomba, servia de abrigo para a população. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia acusou a Rússia de crime de guerra, mas o país negou a autoria do ataque. Esta semana foram abertas novas rotas para retiradas de civis em áreas que estão sendo atacadas, e o número de ucranianos refugiados supera os 3 milhões, segundo a ONU. Enquanto isso, Rússia e Ucrânia buscam avanços nas negociações de paz. Para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, as prioridades para um consenso que leve ao fim da guerra são garantias reais para a segurança da Ucrânia e a restauração da integridade territorial. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que as negociações com a Ucrânia continuam por videoconferência. Segundo ela, as demandas russas são extremamente simples e compreensíveis e disse ser inevitável a desmilitarização da Ucrânia e a transformação em um país neutro. Esta semana, o presidente ucraniano disse entender que não há portas abertas para a entrada da Ucrânia na OTAN, mas afirmou que a Europa precisa garantir sua própria segurança, ajudando a Ucrânia a se defender dos ataques russos. O Reino Unido declarou que implantará um sistema de defesa antimísseis de médio alcance na Polônia. O ministro da Defesa britânico enviou um recado ao Kremlin, dizendo ao governo russo que não duvide nem por um segundo de que os países
países ficarão juntos, defendendo valores e amigos de qualquer agressão. Já a China reforçou a neutralidade no conflito. Isso significa que ela não vai tomar medidas de apoio à Rússia, mas também nada de sanções. De volta ao Brasil, a semana foi de homenagens às mais de 200 pessoas que morreram em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Há um mês, um temporal castigou a cidade. Aos poucos, os moradores tentam se recuperar da tragédia e reconstruir a vida. Foi o que viu o repórter Maurício de Almeida, que voltou à cidade para mostrar como está a situação no comércio, nos prédios históricos da cidade e nos abrigos, onde famílias ainda esperam por um novo lar. Foram 4 horas de um forte temporal que espalhou dor e destruição por Petrópolis. Em um curto espaço de tempo, choveu mais do que era esperado para todo o mês de fevereiro. A tempestade se transformou na maior tragédia natural da história da cidade. Mais de 200 pessoas morreram. Quem foi resgatado com vida ainda tenta se recuperar. É o caso de Anderson, que ficou soterrado e quebrou os 2 tornozelos. Eu caí porque eu já não estava tendo mais força, porque estava doendo demais, aí veio a garagem em cima de mim. Aí não sei como é que eu consegui sair debaixo dessa lama, mas foi Deus mesmo que me livrou dessa morte. Um dos lugares mais afetados pelo temporal foi o Morro da Oficina. Os deslizamentos de terra destruíram casas, provocaram mortes e soterraram sonhos. Um deles foi o projeto do morro. O prédio da organização não governamental desabou, mas para quem está acostumado a lutar contra as adversidades, a esperança continua. Bruno, que idealizou o projeto, reúne forças para começar tudo de novo. A gente perdeu nossa estrutura, mas ele mantém de pé. Eu sou o projeto do morro, a cidade é projeto do morro e a gente vai conseguir. Tenho certeza disso. Centenas de famílias perderam a casa. Enquanto esperam por um novo lar seguro, vão sobrevivendo em abrigos. Juliana está nessa situação, com o marido e os 3 filhos. A gente está tentando recomeçar, mas não sabe, não tem uma resposta, ainda estamos na expectativa. Então está um pouquinho complicado. O temporal também atingiu a economia de Petrópolis. 65% das empresas da cidade sofreram prejuízos por causa da chuva. Um levantamento realizado pela Firjan calculou que o produto interno bruto do município perdeu 665 milhões de reais. A Rua Tereza, que é o principal polo de moda da região serrana do Rio, ficou coberta de lama. Um mês depois, as lojas já estão funcionando. Assim como toda a cidade, aos poucos, o comércio tenta se reerguer. Nós somos o maior empregador da Serra. Então, você imagina, se a Rua Tereza ficar fechada, essas pessoas vão trabalhar onde? E a maioria das nossas funcionárias são mulheres, e são arrimos de família. Então, a gente precisa continuar e temos que continuar. Uma boa notícia foi que o patrimônio histórico da cidade, antiga residência de verão da família imperial, sofreu poucas avarias. Os imóveis apresentam bom estado de conservação e muitos já passaram por limpezas que repararam o impacto da lama. A tragédia ficará para sempre marcada na história da cidade imperial. Mas para quem sobreviveu, existe a certeza de que é possível construir um futuro melhor. Estamos seguindo ainda, firme, forte, não tem jeito. É recomeçar, né, a vida de novo, começando do zero, que acabou tudo, perdemos tudo. Temporais e enchentes como a que aconteceu em Petrópolis têm se tornado comuns. Por outro lado, também temos visto a seca extrema. Tudo isso é culpa do fenômeno Laninha. E essa instabilidade no clima tem efeito imediato na produção agrícola. Chuvas em excesso em algumas regiões, Bahia, Minas Gerais. Seca que castiga outras partes do país, como o Rio Grande do Sul. O fenômeno natural Laninha tem mexido com o clima do Brasil e de vários países do mundo. A Laninha, ela se caracteriza pelo resfriamento, né, de parte das águas do Oceano Pacífico Equatorial ali, que ele altera as movimentações das massas de ar e a frequência da ocorrência de chuva. Então, altera o padrão de distribuição além daquilo que seria a normalidade. A falta de chuvas no estado do Mato Grosso fez com que seu Cesário perdesse boa parte da plantação. Sem chuva não tem agricultura, não existe agricultura. Nós já temos as contas para pagar. Nós da soja perdemos 80% da produção.
Eu ia colher 100, colhi 20. Segundo dados da Confederação Nacional da Agricultura, houve redução de mais de 24 milhões de toneladas na primeira safra de milho deste ano. As lavouras de arroz viram a produtividade cair 10% menor em comparação a 2021. E as plantações de soja também registraram quedas. Foram colhidos 14% menos grãos em comparação ao ano passado. Essa redução de potencial, que a gente teria uma safra aí muito próxima de uma safra recorde, que inicialmente ela é estimada, né, de grãos como um todo, de 291 milhões de toneladas. Essa redução de potencial em valores monetários hoje ela está superior a 90 bilhões de reais. E os prognósticos climáticos não animam os produtores rurais. O Laninha pode se estender por todo o outono e chegar também ao inverno. Esses fenômenos têm escala anual, né? O porém é que a gente estava com o fenômeno da Laninha há um ano atrás, né? E aí ele entrou, aí terminou o fenômeno, né? Entrou no período de neutralidade e aí depois do período de neutralidade voltou de novo o fenômeno da Laninha. Né? Então a gente está mais de 2 anos com o fenômeno da Laninha. Mas para quem depende da lavoura, não há outra saída. Se eu tiver a semente, o fertilizante, o defensivo, o herbicida e a máquina para colher, eu só posso fazer plantar, correr o risco. O Ministério da Educação apresentou esta semana o novo modelo do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As mudanças na prova vão acompanhar o novo formato do ensino médio. O novo Enem passa a valer a partir de 2024 e será aplicado em 2 etapas. A primeira prova será igual para todos os estudantes, com as disciplinas obrigatórias, com ênfase para português e matemática. Já a segunda prova será de acordo com o itinerário formativo do aluno. O estudante terá 4 opções de escolha, levando em conta também o curso superior que quer fazer. Linguagens mais ciências humanas e sociais aplicadas, matemática mais ciências da natureza e suas tecnologias, matemática mais ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza mais ciências da matemática. O novo Enem poderá também ter questões discursivas, além da prova de redação e das questões de múltipla escolha. Pensar no novo formato do Enem foi um desafio, especialmente no que se refere aos itinerários formativos, que são a parte flexível do currículo. Nela, os estudantes poderão, de forma orientada, escolher um conjunto de unidades curriculares conforme seu projeto de vida, suas necessidades pedagógicas, suas aptidões e seus objetivos. Estudantes que fizeram formação técnica no ensino médio poderão receber uma bonificação na seleção da universidade. Por exemplo, um estudante com curso técnico em auxiliar de enfermagem pode ganhar pontos na seleção para a faculdade de enfermagem. O Enem precisa acompanhar a evolução da educação brasileira, das avaliações internacionais e da reforma do ensino médio. Agora você viaja com a gente ao interior do Pará e acompanha a grande busca pelo mapará, peixe abundante na região. Depois de 4 meses de defeso, período em que a atividade é proibida, os pescadores voltam aos rios. Na reportagem da nossa afiliada, a TV Cultura do Pará, você vai ver o resultado da abertura da temporada de pesca no município de Igarapé-Miri e conhecer o borqueio, a técnica de captura dos peixes. A rede de pesca já está no Rio Pindobal. A expectativa fica ainda maior. As pequenas embarcações da região começam a se aproximar. São moradores, visitantes, gente de todo canto para ver de perto o borqueio. Agora é a hora da verdade. A rede começa a ser puxada. Aos poucos, os peixes começam a aparecer. Um momento de celebração. Para os pescadores, as orações foram atendidas.
A colônia de Garapé-Miri tem mais de 5.000 pescadores cadastrados. Todos eles ficam durante 4 meses sem poder pescar e sobrevivem do seguro-defeso e também do extrativismo do açaí. Esse é um momento de festa, de retorno às atividades pesqueiras. Eles costumam pescar, numa situação como essa, cerca de 1 tonelada de peixe. Seu Ricardo mora na comunidade ribeirinha do Pindobal. Trouxe o paneiro para levar o mapará da família. Chega essa época, né? Uma alegria, né? Todo mundo sabe, todo mundo vem pra cá, né? Aquela grande alegria, a gente agradece muito primeiramente a Deus, né? E o pessoal tudo aqui, de local, que é bom pra gente. A família fica satisfeita, chegar com o paneiro cheio, né? Para a felicidade ficar completa, é hora de preparar o fogo. As ripas de madeira são colocadas na brasa para receber o mapará ao melhor estilo, conhecido por essas bandas como muqueado. Enquanto o mapará ainda está sendo preparado, uma pausa para uma prosa com o seu Zé, de 95 anos. Pescador das antigas, que mesmo com alguma dificuldade, faz questão de declarar o amor pela arte da pesca e pelo mapará. Então, o mapará de todo tipo, ele é bom. Mapará com açaí, é mesmo que ser feijão na mesa de quem mora na cidade. Para quem ainda não conheceu o que é o mapará, que experimente. Na cozinha, o mapará vai ficando pronto, como uma obra de arte. E cá para nós, diz se essa imagem não é digna de um quadro na parede. A nossa edição do Resumo Brasil chegou ao fim. Obrigada pela companhia. E a gente encerra com imagens de um ícone do cinema que estreou nas telonas há 50 anos. Eu estou falando do filme O Poderoso Chefão. Tchau! My father's no different than any other powerful man who's responsible for this part in the picture. It puts me right back up. Big Shot's gonna give you what you want. He says there's no chance. I'm gonna make him an offer he can't refuse. You know my father. Men are coming here to kill him. Now you want to get mixed up in the family business? I thought you weren't going to become a man like your father. You're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever.